Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula. Nós estamos estudando a teoria geral da administração e nesta aula nós vamos abordar o assunto Taylorismo. Professor, quem que foi Taylor? Taylor foi o pai da administração científica, início do século passado, muito importante. Ele é considerado o primeiro grande teórico da administração. Por quê, professor? Porque foi a primeira vez na história das organizações onde houve um estudo técnico, científico, no sentido de aumentar a produção. Professor, antes de entrar no conteúdo, dá uma explicaçãozinha aí do seu jeito, como é que funcionava. Vamos lá. Vocês sabem que a administração é uma ciência. Vocês sabem que a administração, o seu objeto de estudo são as organizações, não é isso? Então isso vem a dizer o que? A ciência da administração. Como é que surgiram as organizações? Primeiramente, surgiu lá na primeira Revolução Industrial. Nós tínhamos os artesãos foram para as manufaturas, trabalharam nas fábricas, né? E assim ficaram por 100 anos, um pouco mais de 100 anos. Aí vem a segunda Revolução Industrial. Essas fábricas cresceram mais ainda, trouxeram outros elementos importantes, o motor, combustão do petróleo, energia elétrica, aço, enfim. Houve novos elementos que aumentavam ainda a complexidade dessas empresas, e essas empresas aí eram um balaio de gato, tá certo? Todo mundo fazia tudo, todo mundo não fazia nada, ninguém não tinha uma coordenação, não tinha um estudo científico, a produção era o seguinte, era bastante questionável em relação à qualidade, não conseguia manter um padrão, a produtividade era irregular, muitos acidentes de trabalho, muito desperdício, enfim, balaio de gato, como eu disse para vocês. Aí o Taylor, né, engenheiro, ele chegou lá e falou o seguinte: não, a gente tem que arrumar uma forma de melhorar essa metodologia, de arrumar a produção. E aí ele implantou a administração científica de Taylor. Como é que funciona a administração? Ele começou a analisar as tarefas, como que os funcionários executavam as tarefas, tá certo? Ele começou a observar que cada um executava de uma forma. Como assim? Lembra-se, cara, o juízo mental, o juízo de valor, os caras eram artesãos, os artesãos executavam todas as suas tarefas, todas as etapas, eles faziam isso e cada um executava de forma diferente. O Taylor parou, não, para com isso, cara. Vamos estudar como é que são feitos. Aí começou a estudar A, B, C, D, e ele observou que existe sempre uma melhor forma de executar, de fazer as coisas. Por exemplo, vai fazer uma cadeira. Nós temos aí dezenas, centenas de formas de como nós vamos construir uma cadeira, tá certo? Fabricar uma cadeira. Ou você começa pelo braço, você começa pelo assento, pelos pés, enfim, vários. O Taylor, ele vai analisar cientificamente qual que é a melhor forma. Ele vai analisar cientificamente quais são os melhores materiais para a produção da cadeira, quais são as melhores ferramentas para a produção da cadeira. A partir do momento que você encontrou a forma de executar, de fabricar a cadeira ideal, ele gera uma padronização, ele treina as pessoas nesse padrão e ele vai supervisionar essas pessoas para que as pessoas executem de acordo com o método científico, tá? Assim ele faz isso. E aí eu pergunto para você, você acha que deu certo, cara? Você acha que isso aumentou a produtividade? Você acha que isso aumentou a lucratividade das empresas? Cara, papo sério, explodiu, bum, explodiu, bum. Por quê, cara? Porque é o seguinte, era um balaio de gato, uma confusão. Todo mundo fazia tudo, todo mundo fazia nada, ninguém sabia de nada. Quando ele chegou lá, padronizou, explodiu. E aí ele foi mais ainda. A concepção dele, que inclusive isso foi uma das maiores críticas à teoria clássica da administração, a teoria da administração científica de Taylor. Ele começou a analisar o comportamento das pessoas e ele enxergou o cara como o cara fosse, tá? O trabalhador fosse apenas uma peça na estrutura toda. E esse cara falou o seguinte: pô, por que
esse cara pode produzir mais, meu. Ele pode produzir mais. Ele pode produzir mais. Ele falou o seguinte, ele instituiu a concepção do homem econômico. Falou assim, cara, você é um homem, quanto mais você produzir, claro, produzir correto, de acordo com o padrão certinho, mais você vai ganhar. Então ele colocou o sistema de produtividade. Por que ele colocou isso? Porque ele fala que o homem é um homem econômico, ou seja, ele se motiva por dinheiro, por recompensas materiais. É por recompensas materiais, incentivos materiais, né, que o homem se motiva. Então essa foi a teoria do Taylorismo, tá? Do Taylor. Então esse aí é o resumo da teoria. Vamos lá, vamos detalhar esse cara aí para vocês. Eu me empolgo muito, eu gosto demais de explicar essas coisas, cara. O professor administrador aí, tá? Sou administrador formado em 1998, graças a Deus, né? Vamos lá. Então nós temos aí a Escola da Administração Científica, desenvolveu-se nos Estados Unidos. Então, a administração científica desenvolveu-se nos Estados Unidos, preste atenção, tá? Não foi nos Estados Unidos e baseou-se nos trabalhos de Frederick Winslow Taylor, né? De 1856 a 1915. Lembrando que nós estamos estudando já a teoria clássica, certo? Então, a escola clássica, tá? Atenção, ó. A escola clássica, nós temos aqui dois sujeitos, preste atenção aqui. Nós temos o Taylor, tá? E nós temos o Fayol, ok? Eu não vou detalhar muito o Fayol, porque daqui 2 aulas, a próxima aula vamos estudar o Fordismo, tá? Que faz parte dessa escola toda, e depois nós vamos estudar o Fayol, tá? Temos aí, ó, Taylor e Fayol. Taylor, Estados Unidos. Fayol, tá certo? França, francês, né? Os dois caras nunca se encontraram, tá certo? Nunca se encontraram. As teorias dos caras, elas não se conflitam, uma completa a outra. Então estamos estudando a teoria clássica, bacana? Taylor. E muito interessante, né, que o Taylor nunca conheceu o Fayol. O Taylor, ele nasceu em 1856. Data muito importante, porque estava bem no início da segunda Revolução Industrial, tá, onde as organizações já passaram a evoluir. Cada revolução industrial, as organizações evoluem cada vez mais, né? E ele veio a falecer no auge da segunda Revolução Industrial, ou seja, ele viveu muito bem os preceitos da segunda Revolução Industrial. Qual foi o contexto da criação do Taylor, né? Primeiramente, o contexto, já expliquei para vocês, vou dar um reforço. É um contexto de crescimento acelerado e desorganizado das fábricas. Olha aí, ó, desorganizado, né? Então, as fábricas surgiram na primeira Revolução Industrial. Na segunda, novos elementos, a adoção do aço, da certa energia elétrica, motor de combustão, etc, etc. E elas começavam a desorganizar, balaio de gato, né? Ocasionando uma gradativa complexidade na sua administração, exigindo abordagem científica e mais apurada que substituísse o empirismo, ou seja, o Taylor buscava profissionalismo. Esse empirismo aqui é a herança dos artesãos, que cada um fazia da forma que queria, cada um fazia da forma que desejava as coisas, né? E a improvisação até dominantes. O aumento da dimensão das empresas no período da segunda Revolução Industrial levava a uma substituição da teoria, ou seja, o Taylor foi o cara certo na hora certa, no momento certo. Ele era engenheiro, sistemático, tá? O Taylor, ele fala o seguinte, que, como eu te falei, para o pensamento vigente do Taylor, sempre existe uma melhor forma de você fazer a coisa. E aí ele vai instituir a organização racional do trabalho, tá? Vamos lá. Então, Taylor, né, ele se preocupava, a preocupação dele, preste atenção, não era organizar a fábrica, tá? A preocupação dele era aumentar a produtividade. E, claro, para aumentar a produtividade, era necessário você o quê? Organizar a fábrica. Assim que ele fez, ele organizou. E como que ele vai
organizar essa fábrica, ele vai analisar como as tarefas são feitas, ele vai querer aumentar a eficiência lá no local da execução das tarefas, ou seja, ele vai buscar a organização, o aumento da produtividade, através da eficiência do nível operacional. Ou seja, quando se fala em nível operacional, nós estamos falando de operários. Tá certo? Para quem não sabe, a administração ela é feita da seguinte forma. Olha só. Nós temos 3 níveis, tá? Esses caras aqui são os caras que administram. Tá? São os administradores. Ok? Que nós temos aqui, ó, nível, tá? Estratégico, nível tático, que é o departamental, e o nível operacional. Atenção! Isso aqui é hoje. Na época do Taylor, eu não enxergava essa parte aqui. E nós temos aqui, tá, a execução. Então, isso aqui foi objeto de estudo do Taylor. Olha que coisa interessante. O Taylor estudou esse cara aqui, certo? O Taylor estudou esse cara aqui, ó. E o Fayol vem estudar essa parte da administração, ó, que se completou, né? Opa, fiz errado aqui, Fayol, tá? Completou a teoria, a escola clássica da administração. Então ele vai estudar o nível operacional. O que faz esse cara? Esse cara aqui que vai construir a cadeira, esses caras aqui que vão construir os automóveis, é um nível de execução. Falo isso porque tem questão de concurso, o cara que vai falar que o nível tático está errado, vai falar no nível estratégico, não. Então o Taylor, a preocupação dele foi esse pedaço aqui da empresa, não da parte da administração, né? Esse povo aqui, ele sofre uma grande supervisão por parte dos supervisores aí da empresa. Bacana? Vamos lá, professor, o que você explicou isso aí, coisa para frente, mas vamos lá, o meu estudo é um estudo integrado, o aluno tem que ter uma visão aí bastante sistêmica das coisas, né? Certinho, pessoal, vamos lá, né? Então, vamos continuar aqui. Então, o objetivo do Taylor, preste atenção, era maximizar o desempenho das organizações. Como que ele queria fazer isso? Aumentando a eficiência do nível operacional. Como que ele quer aumentar? Como é que ele consegue aumentar a eficiência do nível operacional? Através da organização racional do trabalho. Então, você tem que entender essa lógica. Entendendo essa lógica, você aprende o conteúdo, fixa o conteúdo. Então, o foco dele, estudo nos tempos e movimentos dos empregados como forma de melhorar o desempenho no chão da fábrica, aquele quadrado que é a execução, que é a operação, onde as coisas acontecem, né? Nesse sentido aí, né, o Taylor é o principal instrumento para que o Taylor consiga atingir os seus resultados, está aqui, organização racional do trabalho, através dos estudos dos tempos e movimentos, que nós vamos estudar aqui as 7 principais características da ORT. Então, organização racional do trabalho, a sigla é ORT aí, a ORT é a sigla da Organização Racional do Trabalho. Bacana? Vamos lá. Professor, dica de concurso para vocês. Então, é correto afirmar que o Taylor tinha ênfase nas tarefas? Correto. ênfase nas tarefas. Professor, mas por que você está falando isso, cara? Porque eu gosto muito de você. Tá? Porque o examinador, isso já tem aí centenas de provas de concurso, cara, centenas de provas de concurso. Ele vai falar o seguinte, ele vai querer te confundir, ele vai colocar um texto lindo e maravilhoso e ele vai falar o seguinte, nós estamos estudando teoria geral da administração. Na teoria geral da administração, cada teoria, tá, cada escola tem uma ênfase. Por exemplo, a ênfase do Fayol, tá, que faz parte da sua escola, que é a escola clássica da administração, a ênfase do cara é na estrutura organizacional e nas funções. Já relações humanas, tá, a ênfase nas pessoas e assim por diante. Tem ênfase no ambiente, tem várias ênfases. Durante esse curso, nós vamos estudar todas as ênfases, todas as concepções. Então, isso é importante. Então, Taylor tinha ênfase nas tarefas. Como assim, professor? As tarefas tinham que ser executadas da melhor forma possível, né?
que ele falava? Ele falava que para a execução das tarefas, para a execução das coisas, olha só, sempre existe uma melhor forma de fazer as coisas. E para você encontrar essa melhor forma de fazer as coisas, você tem que ter uma administração científica, você tem que ter um método. E o método do Taylor, para encerrar esse conceito para vocês, chama-se esse cara aqui, a organização racional do trabalho. Pronto. Professor, explica para a gente aí, professor, sobre esse método de racionalização, esse pensamento do Taylor, tá? Esse pensamento do Taylor, quais são as principais características? Então vamos lá, vou elencar para vocês 7 grandes características. Essas 7 grandes características, vocês têm que ter essa concepção, todas são potenciais questões de provas. Essas sete características aí, elas vão voltar no assunto nas outras teorias, às vezes da mesma forma e às vezes com um foco diferente, com um entendimento diferente. Então tem que saber. Para Taylor, a organização racional do trabalho, tá certo? Nós temos como primeiro elemento chave análise e estudo dos tempos e movimentos, não é isso? Isso é muito importante. Então ele analisava cientificamente como as coisas eram executadas, não é isso? A análise do trabalho em si e o estudo dos tempos e movimentos. O que envolvia essa tarefa? Olha só, análise das tarefas. Olha que coisa importante. Técnicas de como fazer a tarefa, ferramentas apropriadas para a execução da tarefa. Só esses 2 itens aqui, ó, técnicas e ferramentas apropriadas, vocês podem ter certeza que a produtividade, ó, explodiu, disparou, né? A melhor forma de fazer as coisas e, claro, um tempo padrão para cada execução da tarefa. Então, assim você organiza lá o chão de fábrica. O segundo elemento, que ele fala o seguinte, divisão do trabalho, sobre divisão do trabalho. Tá? Eu não quero ler lá, eu quero dar uma explicação para vocês, porque essa explicação vai servir para nossas outras aulas aí no futuro, com certeza. O artesão, tá? Vamos supor que para fazer a cadeira são 10 etapas. Você serra, você prega, você aperta o parafuso, você faz a montagem, polimento, enfim, 10 etapas. No artesão, ele fazia as 10. Aí o Taylor, analisando, ele começou a estudar a aptidão das pessoas para a execução das tarefas. Não, esse cara aqui ele é mais fortinho, então ele tem um braço, né, tem um mais fortinho, então ele pode pegar essa tarefa que exige aí um esforço físico maior, ele tem mais aptidão para aquela tarefa. Então o que ele fez? Ele começou a dividir as tarefas. E cada divisão, cada sujeito ia fazer uma tarefa só. Esse cara vai fazer essa, esse aqui vai fazer aquela, 1, 2, 3, assim por diante. Quando você divide a tarefa, o que você está falando para o cara? Está falando o seguinte, cara, você na tarefa número 3, que é apertar o bendito do parafuso, você vai ser o cara. Tá certo? Você vai ser o especialista. Pronto. Aí que eu queria chegar. Na administração, quando se fala divisão de tarefas, significa dizer que a administração está buscando por especialistas. Fazendo um paralelo no mundo de hoje, tá? Muitas organizações, o mercado em si está buscando pessoas generalistas, ou seja, que fazem várias coisas genéricas, especialistas, uma única coisa só, tá certo? Então, ó, divisão do trabalho, divisão das tarefas, né? Ó, divisão do trabalho. Então, Taylor instituiu no modo de produção lá do chão de fábrica a divisão do trabalho. Quando se fala em divisão do trabalho, nós estamos buscando um cara especialista, que é um contraponto muito importante. Por quê? Porque o artesão que antecedeu as fábricas fazia tudo. Então aqui surge a figura do especialista aí com Taylor. Muito importante isso, né? Outra coisa muito importante, que como Taylor analisou todas as tarefas, tudo, ele criou um cara chamado cargo, né? Um cargo chamado cargo. O que é o cara chamado cargo? O cargo é a função que o cara vai exercer as tarefas que eles vão executar. Então, cada cargo passa, ó, é definido quem faz, ou seja, quem ocupa o cargo e o que e como as tarefas devem ser executadas. Então, você vai ser apertador de parafuso. Então, definiu
para o cara, que a função do cara é apertar parafusos, e os parafusos devem ser apertados da seguinte forma: na mão esquerda, meia volta, e na mão direita, um quarto de volta. Então, uma meia volta, um quarto de volta. Ele vai ser o quê? Um cara especialista para isso. Tudo isso com foco de quê? Tudo isso no foco para aumentar a produtividade. Professor, aí eu pergunto para você, meu amigo, ó, esse item 1 aqui, ó, com a adoção de técnicas e ferramentas, tempo padrão, análise dessa, aumenta a produtividade, sim ou não? E isso, claro, aumentou muito. 2, divisão no trabalho, especialistas, cada etapa do processo, um responsável, um executor, esse cara sabe tudo sobre essa fase, essa etapa do fator da produção. Aumenta. 3, o desenho dos cargos e tarefas, cada um sabe o que fazer e como fazer. Aumenta. O que mais, professor? Como que ele quis também aumentar mais a produção? Ele começou a colocar incentivos, prêmios salariais por produção, ou seja, instituiu a produtividade. O conceito dele é o seguinte: quanto mais você produz, mais você ganha. Aumenta a produtividade? Não. Claro que aumenta, né? Eu conheço o cara aí, cara, se você falar se você vai ganhar para o produto, cara, é sangue no olho. Cara, sangue no olho. Quer ver? Vai lá na sua casa lá, cara, contrata um pedreiro lá, define por ele, vai rebocar sua casa por metro quadrado, tá certo? Aí você coloca 2 hipóteses para o sujeito. Ó, você vai ganhar na diária ou você vai ganhar por metro quadrado executado. Na diária o cara foi lá e fez 10 metros quadrados de parede, né? Na produtividade o cara engoliu o almoço dele, saiu mais tarde, chegou mais cedo, ele fez aí 15, 20 metros quadrados. Então esse é o conceito do homem econômicos, né? Ou seja, o homem, ele é incentivado por recompensas materiais. Claro, não é somente isso, eu estou explicando a teoria taylorista. Nesse sentido, uma coisa que cai muito em concurso, que vocês têm a obrigação, vocês têm o dever de memorizar isso aqui: homo econômicos, ou seja, homem, animal, homem econômico. O que é o animal econômico? O animal econômico, o motivo para o cara, tá certo? O motivo do cara trabalhar significa dizer o seguinte, que é econômico, é bolso, o cara só visa dinheiro. Então essa concepção, cara, isso cai muito em concurso, em centenas, milhares de questões ao longo de todos os concursos aí já foi cobrado isso, e isso sempre é cobrado. Você tem que vincular que a concepção do homem econômicos é o quê? Econômicos, né? Significa da teoria da administração científica de Taylor. Por que você fala isso? Lembra que eu falei que na teoria aqui é ênfase nas tarefas, que tem ênfase, tem outras ênfases? Aqui também tem homem econômico, tem homem organizativo, homem social, administrativo, tá certo? Funcional, vários tipos de concepção de homem. Na administração científica é a concepção do homem econômico. A concepção do homem econômico significa dizer que ele é motivado por recompensas materiais, incentivado, dinheiro no bolso. Quanto mais dinheiro no bolso, mais o cara vai produzir. Então essa é a concepção dele. É claro que essa concepção aqui, ela vai ser muito atacada na próxima escola, que vai ser a Escola de Relações Humanas, porque ele fala, eu sempre costumo dizer o seguinte, que não só de pão vive o homem, né? O próximo elemento, nós temos aqui o 6º, ambiente de trabalho. Né? Na organização racional do trabalho, ele se preocupou com o arranjo físico, com a minimização do esforço no trabalho, adoção de máquinas, certo nível de conforto, para quê? Para aumentar a produtividade. E, finalmente, tudo isso leva à padronização. Quanto maior a padronização nos processos, menores seriam as perdas e desperdícios e maior seria a eficiência. Né? Item 7 ainda vigente aí, em maioria das empresas, quase todas, nas organizadas eu digo que estão presentes isso aí. Então, ênfase do pensamento vigente do Taylor, atenção, é na execução. Execução de tarefas super repetitivas, especializadas. Pensamento do Taylor. Então, quando o cara quer é repetição, né? Especialização. E esse momento histórico, lá no início do século passado, tá? Isso aqui, cara, isso aqui é o seguinte, meu. Isso aqui foi retratado por um grande best-seller, tá? Charlie Chaplin, tá? Isso aqui tem que falar para vocês, que isso aqui já caiu em prova, né? Então, Charlie Chaplin, tá? Ele gravou um filme chamado Tempos Modernos.
tá? Que retratava bem o Taylorismo, né? O Taylorismo falava que o cara é um especialista. Esse cara aqui é apertador de parafuso, não é isso? Então, o que ele vai fazer na fábrica? Ele vai apertar parafuso o dia inteiro, tá certo? O dia inteiro. O que acontece quando... Eu recomendo de coração que vocês aí assistam esse filme. Esse filme é muito interessante, né? O que acontece quando você executa aí tarefas super repetitivas e especializadas o dia inteiro? Nesse filme aqui é muito interessante que o Charles, né, ele sai de lá, ele sai da fábrica, ele fica assim, ó. Porque ele apertou tanto parafuso que ele ficava assim. Eu lembro muito bem que aí ele foi na... Ele tinha a casinha dele, tinha um cachorrinho dele, ele não conseguia fazer um café porque a mão dele ficava só assim. Horas depois que ele começava, porque ele é o dia inteiro apertando um parafuso, ele saía fadigado, ele começou a ter problemas, e não é uma fadiga somente, não é somente uma fadiga física, mas mental também, principalmente daqueles esforços super repetitivos. Claro que que esse item ele vai ser bastante questionado na próxima escola, né? A gente vai falar sobre isso aí. Então, os tempos modernos, aí o que acontece? Ele começa a diminuir a produção dele, o que acontece? Ele acaba sendo despedido. Outro elemento muito importante que o Charlie fica apertando os parafusos, né? Vai lá, assiste esse filme, cara, e aí tem uma supervisão, um supervisor ali muito forte para que ele faça o quê? É muito intensa a supervisão dele, muita... cobrando, ó, tá aqui, cobrando para que faça de acordo com os padrões, né? Então esse aí é o pensamento do Taylorismo, né? Bacana pra caramba, né? Vamos lá. Professor, para fechar assunto técnico aqui, eu tenho que falar para vocês os principais elementos da administração científica. Pela primeira vez, nas organizações, trazemos esse tipo de elemento. O primeiro elemento é o estudo do tempo, né? A gente já falou para vocês. Principais elementos, supervisão funcional intensa. Lembra do filme do Charlie? O cara está lá apertando, se ele dá uma cochiladinha, o cara aqui, ele corre lá e faz isso, né? Ele aperta lá o parafuso, né? Temos aí a padronização de ferramentas e instrumentos, né? O planejamento de tarefas e cargos, a utilização de régua de cálculo e de instrumentos semelhantes para economizar tempo. Temos aí as fichas com as instruções de serviço, como devem ser executadas as tarefas, a ideia de tarefa associada a prêmios e a produção pela execução eficiente. Quanto mais você produz, mais você ganha. Quanto menos produz, menos você ganha. E sistemas para classificação dos produtos, material de utilização de manufatura. Ou seja, também se preocupou com os insumos, com a matéria-prima a ser utilizado. A partir do último assunto agora, que a gente vai falar, que é o assunto dos princípios da administração científica de Taylor. É chamado aqui de PPCE. Não confundir com os princípios de Fayol, tá? Fayol é P-O, né? P3OC, tá? PCO3 são os princípios de Fayol. E aqui o princípio de Taylor são PPCE. Sendo o primeiro P é o planejamento. Olha que coisa importante. O trabalho deve ser planejado pela organização, com base em métodos científicos, ou seja, o que você deve ser feito e quando deve ser feito, métodos científicos. Nós estamos estudando administração científica, ou seja, tem que ter um estudo um estudo prévio validando o método e não operado conforme o critério individual do trabalhador, como era antes na primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, então temos aí a adoção de métodos, né? Outro P, preparo, tá? Preparar, os trabalhadores devem ser cientificamente selecionados com base em suas aptidões, treinados para as tarefas planejadas. Olha que coisa importante, né? Suas aptidões, estamos falando aí de mais de 100 anos, gente. O cara tem aptidão para apertar o parafuso, pronto, você vai ser alocado. Isso aí você vai ser treinado nessa tarefa. Não, o cara é mais delicado, ele vai pintar a cadeira, vai invernizar a cadeira, vai lixar, vai dar aquele trato. Então, tem mais aptidão para essa tarefa. Então, se ele tem essa aptidão, ele vai ser treinado para você executar. O C é de controle, e o controle é uma supervisão no nível operacional desleal, cara. O cara estava em cima lá para o pessoal executar, né? O trabalho deve ser controlado para que seja possível verificar
se foi previsto, o que foi previsto está sendo cumprido em termos de metodologia e metas. Então, ele define o que deve ser feito, como deve ser feito, e coloca um sujeito para supervisionar os operários. Então, tem controle constante. E, finalmente, nós temos a execução, que a execução, as atribuições e responsabilidades de execução devem ser distribuídas de forma planejada. Então, é para executar. Professor, esse cara aqui não cai em prova. Ah, não cai, é? Então, nós temos aí, ó, planejamento, nós temos preparo, controle e execução, né? Vamos aqui para as questões. Uma questão aí de 2014, da FGV. A primeira tentativa de formalização de uma teoria administrativa foi feita por Taylor, com a publicação de Princípios da Administração Científica. Em relação a esses princípios, assinale V para afirmativa verdadeira e F para afirmativa falsa, né? Vamos lá. Primeiro princípio, princípio de planejamento. Substituição de métodos científicos por procedimentos empíricos, conforme um raciocínio de cada trabalhador. Claro que essa questão está errada. Preste atenção. Taylor instituiu a administração científica. Logo, tudo que deve ser feito na empresa tem que ter um método científico. E esse método científico surge para quê? Surge para substituir esse sujeito que é chamado empirismo. Tá? De forma armadora, ao léu, ao vento. Então, ela está errada, essa primeira. B, princípio de preparo, tá? Princípio de preparo. Princípio de preparo dos trabalhadores. Os operários não precisam demonstrar aptidões, porque é possível treiná-los, mas o material de trabalho deve ser previamente preparado. Sobre o material de trabalho, material a ser trabalhado, deve ser preparado, ok, mas está errado. Taylor fazia o seguinte, que a seleção, o recrutamento e o treinamento, o que ele chamou de preparo, os colaboradores, os trabalhadores devem demonstrar, olha só, não, o erro está somente nessa palavra aqui, se tirar um não está certo, deve sim. Professor, você deu até o exemplo, sim, eu dei o exemplo. O cara tem aptidão para apertar parafuso, que tem um braço mais gordinho, mais forte, né? Então ele vai ser treinado para apertar parafuso. Ele vai ser o apertador de parafuso, ele vai ser o especialista de visão do trabalho, ele vai ser super repetitivo, ele vai ser o melhor apertador de parafuso do planeta. Outro cara, já é mais delicado, ele sabe invernizar, ele inverniza com maior desenvoltura, tem mais aptidão, então ele vai ser o melhor invernizador aí de cadeira do planeta, super especializado. Então está errado quando ele fala que não precisa utilizar suas aptidões, eles precisam sim. E finalmente o princípio do controle, né? O princípio do controle é controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar de que está sendo realizado de acordo com a metodologia. Exatamente. Então, o princípio do controle é o seguinte, a partir do momento que definiu o planejamento, o preparo, ele vai controlar, é uma pessoa supervisionando a par e passo a execução do trabalhador. Então, logo, nós temos aí a alternativa letra B. Ok, né? Então, aí, algum exercício só para vocês aí, só para a gente quebrar um pouquinho o clima da teoria, né? Vamos continuar. Vamos falar agora sobre as principais críticas. É claro, vocês observaram aqui que isso aqui tem que, se você for analisar, né, essa aqui é uma teoria que tem muitas críticas, né? Primeira coisa, ele fala assim para o cara, ele enxerga o cara, o trabalhador, o ser humano. Nós sabemos que o ser humano é dotado de sentimentos e emoções. Taylor desconsidera tudo isso. Taylor considera o trabalhador o quê? Apenas um instrumento. Ele considera o trabalhador como uma máquina. Lembra do filme Charlie Chaplin que eu falei para vocês? O Charlie, a produção dele começou a cair. Se começou a cair, não entrou no padrão. O que aconteceu com ele? PT saudações, ele foi demitido. Então nós temos aí, o homem é visto como uma máquina. Isso é uma das principais críticas da teoria do Taylorismo. É um homem visto como uma máquina, né? Tá aí. Nós sabemos que isso não é verdade, né?
O homem é um sentimento, o homem é dotado de sentimentos e emoções. Então, a principal crítica é essa, né? Sobre esse item, o homem visto como uma máquina, ele é instrumento de trabalho como qualquer outro, ou seja, como uma ferramenta, como uma máquina, é motivado por apenas dinheiro, tá? Por apenas dinheiro, ou seja, ele é o homem econômico. Se está errado, nós sabemos que não só de pão vive o homem, tá certo? É uma crítica bastante contundente. Claro que o dinheiro é importante, mas não é o suficiente, né? 2. O trabalhador deveria ser super especializado em poucas tarefas. Também é uma crítica dele. Poxa, você vai colocar lá apertador de parafuso, cara. O conteúdo desse cargo é muito pequeno, tá? É muito pequeno. Tá? Então ele podia apertar parafuso e lixar, por exemplo, tá? Então, super especialização em poucas tarefas é uma das grandes críticas a essa teoria. Não considera trabalhador como ser humano e social, considera como uma máquina. A organização não era vista como um todo. Como assim não era vista como um todo? Era somente aquele pedacinho do chão de fábrica, né? Limitação do foco no chão de fábrica, não vi outras funções da administração que ficou até por parte do Fayol. E finalmente nós temos aí a organização era vista como sistema fechado, ou seja, não se interagia com o ambiente externo. Então está errado, tá? Isso aqui são as principais críticas aí. A teoria da administração científica de Taylor, bacana, né? Cara, que aulão é essa aí, né? E para terminar isso aí, quero trazer uma frase aqui do Muhammad Ali, tá? Cassius Clay aí, o maior lutador de boxe do planeta aí. Eu falo isso porque eu gosto muito do MMA, assisto bastante, né? Sou fã de carteirinha aí. E muitos lutadores se inspiram a ele, e também conheço um pouquinho da biografia desse grande homem aqui, Muhammad Ali. Ele fala o seguinte, um cara vencedor, o melhor de todos. O melhor de todos. Então o que ele fazia? Olha só. Treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. Então viva o que eles sonham. Ou seja, aquele sonho. Eles sonham ser o super campeão. E o cara que tem essas atitudes vive ser o super campeão do Muhammad Ali. Então isso aqui é uma mensagem que serve para nós concurseiros, tá? Ó, você concurseiro, ó, treine enquanto eles dormem. Estude, né? Treine. Estude enquanto eles se divirtam. Persista enquanto eles descansam. Então, você vive o cargo público, enquanto os outros que não fazem isso ficam sonhando aí, almejando, desejando o cargo público. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.